Senhoras e senhores, dando continuidade, convidamos neste momento o promotor de justiça do Ministério Público do Pará, Dr. José Augusto Sarmento, para fazer sua explanação sobre proteção de dados nas investigações por improbidade administrativa. José Augusto Nogueira Sarmento, titular da 5ª Promotoria de Justiça Civil e de Defesa Comunitária e da Cidadania de Castanhal, do Ministério Público do Estado do Pará, membro colaborador da Comissão de Enfrentamento à Corrupção do Conselho Nacional do Ministério Público, integrando o grupo de trabalho de roteirização e fluxograma de atuação sobre as tipologias de criminalidade organizada, corrupção e improbidade administrativa. Pós-graduado em Direito da Investigação Criminal e da Prova pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mestre em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela Universidade Federal do Pará. Doutorando em Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Com a palavra, Dr. José Augusto Sarmento. Da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mestre em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela Universidade Boa tarde a todos. do Pará. Doutorando em Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Com a palavra. Deu. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer, na pessoa da excelentíssima senhora conselheira Fernanda Marinella, e em nome dela cumprimentar a todos os membros integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. Da mesma forma, agradecer também aos colegas integrantes desta coordenação científica, a doutora Fabiana Zamalhoa do Prado, o doutor Diego Barbiero e o doutor Dani Salles. É uma honra muito grande a ter aceitado este convite, da forma como a mim foi proposto um tema e, me desincumbindo da missão, mencionar inicialmente a necessidade de informar a todos que este grupo de trabalho, ao qual foi feita a referência no início, na leitura da apresentação do currículo, num tempo breve, programado em atividades que serão desenvolvidas sob a coordenação do conselheiro Silvio Amorim, apresentará a todos a possibilidade de um desenvolvimento de uma ferramenta chamada SAI, Serviço de Apoio à Investigação, que desde logo, integrando o mesmo e sendo fruto de um trabalho muito árduo, que envolve diversos colegas, certamente em tempo oportuno, nós conclamaremos todos os colegas do Ministério Público Brasileiro a buscar desenvolver conosco trilhas de investigação que possibilitarão, juntamente com a possível união integrada com outros softwares, a desenvoltura de uma ferramenta que constitui-se, na realidade, num grande sonho, que é a horizontalização da investigação, fundida, inclusive, no âmbito da improbidade e no campo criminal, para todos os colegas do Ministério Público Brasileiro. Feita essa propaganda, feito esse merchandising, o tema que me foi incumbido foi a proteção de dados nas investigações por improbidade administrativa. Então, eu tracei como objetivo, buscando compartilhar o esforço, de tentar apresentar aos colegas o que eu denominei de estado da arte, perpassando um pouco da origem, de como toda esta discussão transcendeu tanto de um lado do Atlântico quanto do resto do globo, para a transposição na nossa legislação daquilo que se convencionou chamar de LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, com as respectivas alterações da Lei 13.853 de 2019, em vigor no Brasil, dando ênfase à questão da proteção de dados nas investigações por improbidade administrativa. Improbidade esta, cuja referência eu aqui aproveito para cumprimentar os colegas que foram e são eternos integrantes da luta, doutor Alexandre, doutor Milton, doutor Rodrigo, doutor Pedro e doutor André, com quem eu sempre estive ali
lado a lado, aprendendo sobre improbidade, uma vez que a minha área acaba por ser ao ênfase na área criminal. O que nós temos de realidade hoje é uma sociedade que a doutrina chama de sociedade informacional. Então, na primeira década, eu fiz esta passagem para que a gente consiga contextualizar bem, na primeira década do século XXI, o número de pessoas conectadas à internet passou de 350 milhões para 2 bilhões de pessoas. E o número de celulares passou de 750 milhões para 5 bilhões. Havendo uma manutenção do status quo, com as progressões naturais que a tecnologia nos impulsiona, tem-se exatamente a expectativa de, em 2025, alcançar 8 bilhões de pessoas online. Este é o desafio que a sociedade informacional traz ao mundo do direito e a necessidade de interoperabilidade de diversos ramos de conhecimento que se fazem presente na visão do dia a dia, naquilo que a gente percebe ao ir ao supermercado, ao se deslocar nos lugares públicos, a simplesmente fazer uma transação comercial, a simples compra de algo que envolva o ir à farmácia. Porque nós temos câmeras de vigilância espalhadas em todos os lugares, temos sistemas de geolocalização que automaticamente quebraram fronteiras. O mundo interconectado permite o pagamento hoje através da utilização de um simples celular, um simples telefone. Há identificações digitais que levam desde a digital, do scanner de íris, da topografia facial, que superam-se a cada dia e trazem por trás disso a necessidade de situações que o Brasil experimenta, assim como o mundo inteiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, um dado, o Rio de Janeiro trabalha com a questão do reconhecimento facial por meio de um fornecimento gratuito de tecnologia pela empresa Oi. A empresa Oi cedeu ao Estado do Rio de Janeiro, para fins de segurança pública, todo um acervo de tecnologia gratuitamente. E esta gratuidade, que obviamente objetivos e interesses mercadológicos que fazem parte como algo íncito à sociedade da informação, ela não é um privilégio do Brasil. A Califórnia experimenta discussões sobre a questão do reconhecimento facial. São Francisco, e a toda e qualquer referência do slide, em que pese as referências de outros idiomas, eu busquei sempre fazer uma referência disponível com a linguagem no idioma português. Isso para traduzir aos senhores que o mundo não mudou, o mundo muda a cada segundo. Por quê? Antes, a terra trazia a matéria-prima na era agrícola, o ferro trazia a matéria-prima na era industrial, e hoje costuma-se dizer que os dados são a matéria-prima da era da informação. Por trás desta matéria-prima, subsiste, então, o interesse econômico das empresas, subsistem as necessidades do desenvolver das políticas públicas por parte do Estado. E aquilo que, até pouco tempo, nós estudávamos de modo cartesiano, para trazer uma compreensão como direito da personalidade, para interagir com a lógica dos dados pessoais, como os dados que identificavam as pessoas a partir do nome e CPF, ou RG, ou o título de eleitor, ou a carteira de trabalho, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, toda essa compreensão precisa ser ressignificada, porque a partir de então estabelece a lei, palavras da lei não são inúteis, faço delas a referência para a compreensão, compartilhando com os colegas, de que a pessoa natural identificada e agora a pessoa identificável tem este elemento como algo caracterizador do conceito do dado pessoal. Portanto, todas as informações que podem ser extraídas de geolocalização, de fotos, de vídeos, de áudios, da visita a sites, em maior ou menor grau, acabam por levar ao caminho de uma compreensão de que também integram o conceito e a formação de dados pessoais. Trago o exemplo, por exemplo, da situação mercadológica que tem os diversos padrões de consumo, e o norte-americano vem com excelência para essa referência. A loja Target, uma cadeia de magazine americana,
cruza os dados dos seus clientes por meio das notas fiscais e dos produtos que efetivamente cada um deles acaba por consumir e consegue parâmetros nesse cruzamento de dados preditivos que fazem com que uma carta seja enviada à casa de um pai de um adolescente anunciando produtos em promoção ligados ao estado de gravidez, o que leva o pai a procurar a empresa furioso por entender que a empresa estaria motivando uma gravidez precoce, quando, em verdade, o mero interesse econômico por trás da exploração dos dados dentro dessa lógica de informação acaba por, preditivamente, perceber pelo padrão de consumo que tínhamos ali um caso de gravidez anunciado. Fato esse que se consuma e faz com que a empresa tenha no contato do seu gerente o acervo de um pacote de produtos em promoção e o reconhecimento do pai de um fato que iria ocorrer. É esse o estado da arte, da tecnologia. É esta a utilização dos dados. Mas num desafio imenso, como me foi passado, avançando e talvez até falando um pouco mais rápido, de onde vêm os ventos que sopram para a Terra Brasilis? Assim chamei a figura da LGPD. Ora, é preciso entender todo o aspecto econômico e geoestratégico que envolve a estrutura dos blocos econômicos, com a formação da União Europeia, que tem por característica uma união aduaneira, uma moeda única, pelo menos em 15 dos 27 estados, uma política que congrega o fortalecimento enquanto bloco, tanto na área agrícola, quanto na área da pesca, quanto na área comercial e nos transportes incomuns. E esta coordenação de atividades também se volta aos aspectos que envolvem a defesa e o campo judicial. Além, obviamente, da União Europeia, temos o modelo da NAFTA. Eu trago destaque por ser um tratado norte-americano de livre comércio, em que o Chile, saiu ali no slide um pouquinho afastado a palavra, mas o Chile se associou agora em de 2019 para poder compor esta lógica de mercado que traz em sua base uma lógica econômica de capitalismo informacional, da internet impulsionando negócios, fazendo uma comunicação e trazendo ao debate a necessidade da formação de uma proteção de dados como o resguardo por todos os países do globo para efeitos de uma nova concepção de direitos humanos. Este modelo da União Europeia, eu já adianto que foi o modelo adotado pelo Brasil. Mas, além do modelo brasileiro, é possível afirmar também que existe o modelo norte-americano. O modelo europeu disciplina de modo geral e traz a implementação feita por uma autoridade administrativa. Tanto que disse na doutrina que houve uma projeção tropicalizada do regulamento do Parlamento Europeu relativo à proteção de pessoas singulares, as pessoas físicas. E aí a forte influência que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, também conhecido pela sigla RGPD, trouxe ao campo dos debates dentro do Congresso Nacional com a edição do projeto de lei 5.276-A, de iniciativa da Presidência da República, que perpassou aí mais de uma década em debate até que se conseguisse alcançar o modelo que temos hoje. O modelo estadunidense ou norte-americano, ele parte de uma lógica diferente, ou seja, não há uma regulamentação central. O setor privado, de modo fragmentado, acaba por poder se fazer presente, ditando as regras legislativas. Nesse sentido, eu trago a apreciação dos colegas que todas as tecnologias desenvolvidas pelas grandes empresas, pelos grandes conglomerados, elas, inclusive, hoje são as que provocam o Estado a trazer a regulamentação, por exemplo, da questão do reconhecimento facial. O plano do direito presente, quando comparado ao plano legislativo e ao plano do avanço tecnológico, se autorregulando de fora para dentro e de dentro para fora. Porque não existe nos Estados Unidos uma lei específica no país para proteção de dados. Eles trabalham com leis esparsas, enfim, sem grandes expressões para que se possa aparecer o domínio do idioma, não é o caso, mas apenas trazendo uma referência o mais fidedigna possível.
a Health Insurance, de 1996, a Family Education e a Children Online Privacy. São mecanismos de proteção esparsos com os quais o equivalente à nossa LGPD, os Estados Unidos faz com que tudo isto se desenvolva. Ela opera, portanto, em termos genéricos, em conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. A opção por esse modelo, diversa daquele que nós fizemos, traz exatamente um contexto de fluxo fronteiriço inspirado em princípios que servem para a tomada de qualquer decisão e para a orientação num plano de sobrevoo, como eu estou fazendo para tentar dizer de onde adveio toda esta influência para a nossa LGPD. Portanto, temos princípios como o da informação, o da integridade dos dados e da necessidade. Anotem bem essa conjugação, porque ela já é algo aperfeiçoado depois da celebração do Safe Harbor, o que vai determinar, inclusive, a finalidade e o uso do dado específico, a autodeterminação, a segurança no acesso, os recursos, a eficiência, a responsabilidade e o princípio de accountability. Nessa perspectiva, com quase 30 slides e o tempo que tem, eu vou acelerando para dizer aos senhores que o dado nada mais é do que um estado primitivo da informação, pois ele não é algo de per si que acresce conhecimento. Dados são fatos brutos, que quando processados e organizados se convertem em algo inteligível, podendo ser deles extraída uma informação. Essa obra de referência é uma dissertação de mestrado do eminente Dr. Bruno Bioni. Ela traz um estado de compreensão que se conecta ao primeiro slide, do que devemos compreender por dado e a apreensão do dado como um valor significativo para uma economia que trabalha na era da informação, com a massa de dados e a quantidade de usuários mencionada também lá atrás. Muito se fala em Big Data, e o que Big Data tem a ver com os dados. Ora, o Big Data não é mais um sistema inteligente. Na realidade, a ideia de Big Data precisa ser associada aos 3 V's. A uma congregação de volume, velocidade e variedade. Certamente, o Ministério Público faz uso de diversos dados, tem a apreensão diária de diversos dados. Neste momento, na Promotoria lá de Castanhal, a quem eu aproveito para desejar um forte abraço a todo o gabinete, que com isso possibilitou também a participação nesse evento, no apoio, está fazendo o atendimento ao público. Está tomando anotação offline de carteira de identidade ou de qualquer outro documento exibido pelo usuário. Este usuário pode ser um consumidor, pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser, como adveio na semana passada, um idoso com um problema de saúde, uma patologia cancerígena, desassistido de um plano de saúde pelo Estado. Essa massa de dados, a compreensão desses dados, o uso mercadológico desses dados passou a ter, dentro do campo da improbidade, uma responsabilidade muito grande. 2 grandes precedentes para entender como tudo isso se desenvolveu. Um mais antigo, de 2014, que ficou conhecido como Google Stan. Naquela ocasião, o precedente que adveio de lá da Corte Espanhola trouxe a figura de uma solicitação de um espanhol para questionar a Google uma referência de uma informação sobre a sua condição de não adimplente a uma determinada dívida. Surgiu, então, com as referências que estão aí, inclusive o link direto aos senhores, um precedente que trouxe a delimitação de que os motores de busca na internet, como dizem os portugueses, deem um tratamento contínuo a qualquer pesquisa que faça a indexação da sua pessoa, do seu nome, da sua condição de credo, do seu momento de ocupação de cargo político e, consequentemente, de qualquer referência sua que conste na internet. Nasce, então, a necessidade de abrigar os direitos fundamentais de que, ao pesquisar o meu nome, e que, porventura, assim pudesse, como ocorreu com o espanhol González, Cortésia González, com um momento de inadimplência e uma adimplência ulterior, que os dados não ficassem congelados a qualquer consulta para trazerem a ele parâmetros negativos para avaliação do crédito, para avaliação
de sua reputação ou afetação direta à sua densidade de direito no que diz respeito à personalidade. Esse precedente é antigo, até hoje com muita bibliografia comentando esse assunto, e eu trouxe a referência para vocês poderem consultar diretamente da visão original. Um segundo evento muito marcante para consolidar tudo aquilo que já se discutia antes mesmo de se pegar a discussão da Lei de Proteção de Dados no Brasil, mas que os ordenamentos jurídicos no mundo já traziam referência, vem da Corte Constitucional Alemã, de um caso que ficou conhecido como a decisão referente à Lei do Censo de 1983. Surgindo, então, aqui um conceito informacional de autodeterminação informacional que traz uma separação daquilo que até então conhecíamos, porque não se trata de uma proteção ao aspecto da personalidade, como se a personalidade por si só não pudesse ter uma distinção e como se os dados não pudessem merecer uma proteção distinta do direito à personalidade. Trouxe a apreciação dos senhores dois grandes artigos, são pagos, mas eu até os baixei e os traduzi, mas trouxe a referência aí para depois compartilhar, porque os slides também, que a coordenação assim permitir, farão essa possibilidade de compreensão. Porque, com quase 19 anos sendo discutido o caso na Corte Constitucional Alemã, a lei, no seu parágrafo 9º, trazia uma possibilidade de comparação de dados levantados aos registros públicos e a transmissão dos dados tornados anônimos. Basicamente, num processo de elaboração de um censo desenvolvido na Alemanha, o parlamento aprovou uma legislação que permitia a coleta de dados para a utilização pelo poder público, e isso é a correlação com a qual a gente vai fazer o link em relação ao ambiente das nossas investigações dentro da improbidade, que, de alguma forma, acabou por ter a necessidade de se compreender, a partir deste precedente, dessa grande referência, que levou quase 13 anos para ser julgado, entre as idas e vindas, em uma discussão de reclamação constitucional, que a proteção dos dados pessoais, como um direito de personalidade autônomo, necessita de uma compreensão de autodeterminação informacional para além do consentimento. Isso mesmo quando trabalhado num ambiente de solicitação e utilização pelo poder público. Portanto, já ressai para a gente a preocupação que a LGPD trouxe ao promotor com atribuições na área de investigações de improbidade, quanto a qualquer dado que ele solicite, receba e manuseie, alertando aos senhores que não há como fazer uma confusão e interpretação em relação a uma responsabilidade na figura do controlador e na figura, obviamente, do operador. O controlador aqui sempre há de ser o Ministério Público, instituição. O operador pode ser, eventualmente, o próprio membro, pode ser um servidor, pode ser também uma figura de um serviço terceirizado, como no caso a contratação de serviços da Microsoft, da Google, ou outros parâmetros com os quais os dados, ao serem recebidos offline e online, passam a merecer todo um conjunto de regramentos, de tratamentos que permitam esta noção deste precedente do Tribunal da Corte Constitucional Alemã, que acabou por inspirar, inclusive, grande parte de como a nossa legislação foi concebida. A função e os limites de consentimento do titular, elas acabam se voltando para uma pré-determinação do seu uso que não permitem um desvirtuamento. Portanto, o compartilhamento, a cooperação internacional, tudo isso passa a ter um impacto direto em relação a como as autoridades vão lidar. E superada a referência desses dois desafios, eu transcrevi para vocês, para todos os colegas, uma referência de uma introdução à jurisprudência do alemão em português, que é muito válida para efeitos de leitura como um ponto de partida e de fixação do conceito, do conhecimento, a partir da interpretação da origem que estamos percorrendo. Tu não consegue determinar com suficiente segurança quais informações sobre sua pessoa são conhecidas em certa área do meio social,
E quem não consegue avaliar mais ou menos o conhecimento dos possíveis parceiros de comunicação pode ser inibido substancialmente em sua liberdade de planejar ou decidir. Daí resulta que o livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sobre as mudanças das condições do processamento de dados, a proteção do indivíduo contra o levantamento, a armazenagem, o uso e a transmissão dos dados. Este é o estado legal que alberga hoje o direito a um irrestrito campo de proteção dos dados como um direito fundamental, em discussões que, como eu já disse, perpassou quase 13 anos para que se alcançasse esse estado da arte pelo Tribunal Alemão. Esta influência toda, e eu me coloquei atendendo ao pedido da eminente colega coordenadora Fabiana Zamalhoa, que linkasse uma perspectiva teórico-prática. E vindo com a experiência de investigações, experiência de investigações complexas, envolvendo criminalidade organizada e o combate à corrupção, eu estabeleci esses dispositivos como uma espécie de um guia padrão, que qualquer colega que, ouvindo agora a palestra, desde os mais percussientes, a quem eu aguardo pelas contribuições, os debates e as críticas, assim como por aqueles colegas que estão tratando do assunto pela primeira vez, que passem a observar como um grande guião. Porque talvez o país que trouxe uma lei de informação, de acesso à informação, antes de uma lei de proteção de dados de modo sui generis, como o Brasil fez, possibilita que a gente traga uma conjugação de dispositivos que já pré-existiam, que nos permite um campo de trabalho, mas que nos redobra a necessidade de cuidados imensos no tratamento dos dados que, porventura, venhamos a receber e estarmos como responsáveis desde então. Por quê? Em resposta a todo o movimento que nós vimos, a doutrina traz referência, e aí eu trago aqui o trabalho de pós-doutorado, que é uma tese de pós-doutorado, um trabalho de pós-doutorado da doutora Cíntia Rosa de Lima. Todas as referências bibliográficas eu tentei colocar nos slides para compartilhar da forma mais democrática e de um caminho percorrido quebrando as pedras. Ela faz referência que o Congresso enfrentou, no momento em que a lei de proteção de dados estava sendo trabalhada, todas as discussões que envolveram a Lava Jato e seus possíveis vazamentos. Naquela altura, quando se incorporou a ideia do modelo europeu em detrimento ao não regulado modelo norte-americano, nós tínhamos muita dificuldade de lidar com o movimento de inserção da perspectiva do Ministério Público dentro do quadro da LGPD. E, à vista disso, acabou que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Data Protection, da União Europeia, trouxe uma incorporação como influência para todo o arcabouço, toda a estrutura da LGPD no Brasil, sem trazer uma exclusão, num primeiro momento, dos dados que efetivamente devem ser trabalhados, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. E isso levou a uma apresentação de uma proposta de emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 17, que eu transcrevi um excerto aí daquilo que interessa para a nossa compreensão, em que toda aquela influência doutrinária, que eu trouxe a apreciação dos senhores pelos precedentes, e que já era fruto de discussões em relação à economia informacional, a partir de então, tende a ficar, sendo aprovado, como um direito à proteção que efetivamente traz a Constituição, assegurando, então, um direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais. E isso veio em função de todo um movimento que envolveu a necessidade de atender a Lei de Acesso à Informação, que em seu artigo 1º estabelecia a necessidade de que fossem observados procedimentos pelo Distrito Federal e pelos municípios a fim de garantir o acesso à informação, e que se subordinava ao regime da lei, como de fato se subordina. E isso trouxe, por exemplo, um forte impacto dentro da atividade de inteligência aos órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo e legislativo, incluindo as cortes de contas, o judiciário e o Ministério Público. E com o modelo que incorporamos da criação da figura de uma Agência Nacional de Proteção de Dados, nós temos um órgão do executivo, aos olhos da lei, de uma interpretação que assim
possa ser feita, não estou dizendo que a gramatical seja melhor e tampouco que eu a concorde, em um órgão que tem a indicação e toda a constituição por parte do Poder Executivo, se houver um tratamento por parte do Ministério Público inadequado em relação ao que preconiza a lei, aos deveres no tratamento dos dados, de suspender, por exemplo, o Ministério Público para tratar dados por um período de 2 meses. Essas palavras foram tiradas de uma palestra do colega que lida com a matéria no MP Distrito Federal, para trazer aos senhores o impacto e a colocação do problema, porque é através do treinamento que nós vamos ter condições de poder desenvolver todas as ferramentas possíveis e aperfeiçoá-las, porque a lei está em pleno vigor e necessita da compreensão por parte de todos os colegas, assim como por parte também de todos os servidores. O ponto crucial que nos envolve é o artigo 42, que diz que o controlador ou operador, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, e eu dava o exemplo de que, neste momento, em todos os ministérios públicos brasileiros, está sendo realizado um atendimento ao público. Está sendo realizado, por exemplo, para quem lida com a área de investigação, com a área de inteligência, o contato com um hacker. E pegando aqui uma interface de caso prático, como lidar com isso? Como documentar os dados? Ora, não vamos nos assustar com o plano legal e desconsiderar que, antes de mais nada, direito traz a figura do bom senso. Temos um conjunto de regramentos. As notícias de fato, como porta de entrada para registro de todo e qualquer atendimento inicial que é feito. Desta forma, a gente observa que alguns ministérios públicos no Brasil saem na frente. E aí eu não estou aqui trazendo uma compreensão exclusiva aos demais. Eu estou apenas exemplificando o modelo que identifiquei para a pesquisa dentro da missão que me foi incumbida. O Ministério Público do Distrito Federal instituiu, no âmbito da sua estrutura, uma comissão de proteção de dados. Peço desculpas, o slide com todas as revisões, ao finalizar da madrugada para o amanhecer, saiu proteção e é proteção. Ou protection, como se percebe lá fora. E trouxe, então, uma comissão de proteção de dados, e mais que isso, criou já e trouxe ao debate no campo do Ministério Público brasileiro e ao conhecimento dos procuradores gerais a necessidade, inclusive, de atender aquilo que a tecnologia já se faz presente como uma realidade, que a legislação é regra e que o Ministério Público vai ter necessidade de se adequar. Não raro, criando, inclusive, promotorias que lidem especificamente com a questão de proteção de dados. Esse modelo, que tem, e eu não sei, e vou esperar agora que realmente consigamos ver aqui, não é possível localizar, a tecnologia tem dessas, sempre falha, mas é uma ação civil pública ajuizada por essa unidade criada de eminentes e valorosos colegas do Distrito Federal. Inclusive, eu aproveito para fazer deles as palavras de, ao trazer a apreciação da proteção de dados, lançar um desafio para que os colegas tomem procedimentos e batam a porta do judiciário, inclusive para tirar do campo de atuação do MP-DFT a fixação da competência que eles têm invocado pela condição privilegiada de estar no Planalto Central e assim fixar a competência sem a prevenção de outros procedimentos. Mas é uma ação civil pública, que eu deixei como referência aqui hoje, de uma empresa que vende dados pessoais na internet e que a atuação trouxe a necessidade de uma medida enérgica, inclusive com pedido de tutela de urgência para desfazer esta vertente em proteção aos dados naquilo que se quer alcançar pela legislação. Outros fenômenos, a Receita Federal está indo na frente, trazendo a adequação de uma série de medidas para adequar os órgãos. Então, aqueles campos da nota fiscal, quando nós vamos à farmácia, se eu quero o CPF da nota, perguntas que eram simples e que se faziam no mercado, que a partir de domingo passaram a ter multas pesadíssimas, como previstas na legislação, tem uma série de exigências que precisam ser observadas. E a gente vai testar a tecnologia de novo, e parece-me que aqui agora vai, não foi, para poder dizer que uma outra atuação do MP-DFT, no caso certo, onde eu peguei um ambiente público, peguei um outro ambiente público, distantes do Ministério Público, para mostrar o tratamento de dados dentro do campo do poder público.
em que foi instaurado um procedimento pelo MPDFT em relação a Serpro, por estar, supostamente, para isso existe um procedimento em aberto, dando um tratamento de comercialização de dados que ela haveria obtido junto aos cidadãos brasileiros. Essa situação toda traz a apreciação no âmbito do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, onde nós estamos em casa, o conselho que nos rege, a criação, e eu trago ao conhecimento dos colegas, de que em 10 de setembro de 2020, durante uma reunião do grupo de trabalho instituída por meio desta portaria da presidência, número 55, compartilhada gentilmente com o colega Rui Stifler, colega de GAECO, de inteligência, de outras longas e árduas datas no ambiente do GENICOP, que trouxe a mim ao conhecimento de uma exposição de motivos e de um ambiente avançado de trabalhos que estão sendo supervisionados pelo conselheiro Marcelo Weissel, trazendo a regulamentação dentro do ambiente do Ministério Público para exatamente nos informar como nos comportarmos a partir de então diante dos deveres impostos pela LGPD. Enquanto o avançar dos trabalhos ainda não se fez possível a conclusão, a gente encontra dentro também do ambiente do CNMP um precedente relacionado a um controle administrativo da relatoria do eminente conselheiro Dr. Oswaldo Albuquerque. Um abraço aos colegas do Ministério Público do Acre, a quem eu tenho a honra de ter aí o amigo Bernardo, colega de glórias e lutas do GAECO. Um procedimento de controle requisitório feito num caso singular que dá a dimensão da aplicação da lei, da inexistência ainda de uma regulamentação por parte do CNMP, em que pese o avançar dos trabalhos, em que o colega do Ministério Público do Trabalho fez uma requisição de dados e a defesa, investigada dentro do procedimento em aberto, levou ao conhecimento do CNMP uma perspectiva de alguma forma, ter havido um extravasamento das finalidades daquilo que a LGPD preconiza no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, trazendo, então, a inteligência de alguns dispositivos conjugados com o CPC e gerando, então, um procedimento de controle administrativo que, em linhas gerais, teve, na figura do colega procurador do trabalho, Leonardo Osório, requisitando a empresa. Observe que é um ato simples que nós fazemos no dia a dia da probidade administrativa. Relação com nome, endereço eletrônico, telefone, data de admissão e demissão em função de todos os seus atuais empregados. Percebam o estado da arte. O influxo de uma discussão que se faz desde a década de 70, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, escolhe-se o modelo europeu, debate-se por uma década, entra-se em vigor uma legislação no Brasil, institui-se uma alteração para a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados, a lei está vigente, estamos com ela em vigor, não temos um regulamento ainda dentro do âmbito do CNMP, temos um procedimento que faz com que aquilo que seria uma atividade nossa do dia a dia, ou seja, um controle prático, quem nunca requisitou um documento, um colega demandado por parte de um procedimento de controle de ato e, consequentemente, sujeito a situações até disciplinares. O dado, como fomento, tal qual o petróleo foi colocado lá atrás, passa a ser um instrumento de fomento para a atuação de tudo. Aqui, eu sempre concebi a ideia, e nós trabalhamos integrados aqui, quando assim tivemos oportunidade, de uma visão que envolve a investigação criminal e a investigação dentro do âmbito da improbidade, possibilitando que a improbidade possa ser preditiva, ou seja, que a obtenção de dados, o tratamento de dados e o cruzamento de tais permitam, por exemplo, que se identifique aquilo que eu acabei de fazer dentro do processo eleitoral, que foi a intimação de uma pessoa que fez uma doação de R$42 mil, portanto, 2 mil acima do teto daquilo que é permitido pela legislação eleitoral, quando pelo seu perfil de cadastro do Bolsa Família, ela figura recebendo auxílio emergencial. Como pode uma pessoa doar aquilo que efetivamente se quer, do ponto de vista de toda a estrutura da análise do seu perfil, não lhe autoriza ter a referência daquele valor? A improbidade necessita daquilo que nós chamamos dos red flags, necessita de uma atuação, de um tratamento massivo de dados. Se concebermos uma interpretação nos moldes em que grande parte da doutrina constrói, de que o Ministério Público tem
a figura, inclusive, da possibilidade como operador, não como controlador. O membro como controlador, a gente não pode interpretar assim. A interpretação, a meu sentido, é sempre do controlador como sendo o órgão. Mas, em algumas circunstâncias, uma responsabilidade objetiva, trazendo, inclusive, a sujeição do colega a uma improbidade administrativa e desatendido a finalidade e o modelo preconizado pela LGPD no que diz respeito ao tratamento de dados. Como fazer, então? Foi uma premissa que a coordenadora pediu. Como que você faz, no caso prático? Ora, eu trato com a transparência, eu documento com a finalidade. Desde o atendimento que o funcionário faz, do RG e CPF, aquela finalidade é para aquele atendimento. Eu passo a dar o tratamento que a legislação tem como fonte de inspiração e, se necessário, trazer uma proteção autuando em separado, informando a corregedoria, documentando de modo que todo o percurso seja auditável. É como se nós pudéssemos transportar a lógica da cadeia de custódia do modelo do processo penal para a LGPD, para demonstrar a finalidade da requisição do dado, o momento em que a investigação alcançava, o uso direcionado, porque sem dados, ou melhor, sem os dados, nós não conseguimos obter informação. E trago aqui a apreciação que o modelo europeu, pegando o português como referência, não trouxe essa interpretação tão rígida que a doutrina está construindo. Por quê? Lá, a Lei 59 de 2019, quando trouxe a importação da diretiva que determinou a incorporação dentro do plano interno da RGPD, a diretiva da União Europeia 2016-680, lá se excluiu o tratamento a ser dispensado aos dados constantes, pelo menos no processo penal e na decisão judicial, para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Essa interpretação precisa ser objeto de reflexão para que a gente não incorra em relação a uma responsabilização e a uma espada com a qual cada um dos colegas com os procedimentos abertos, cada um dos servidores em atendimento, dê ao dado de quem quer que nós estejamos ao atender e ao prestar um serviço público, de alguma forma, completamente desvirtuado. Então, o como fazer, nessa perspectiva, é exatamente entender que o bom senso deve prevalecer, que as notícias de fato necessariamente precisam ser objeto de registro e documentação, que ao requisitar cada documento, nós tenhamos a compreensão de que, a partir de então, o acesso aos dados, desde os dados diretos até os dados identificáveis, o que é muito comum dentro de um percurso de uma investigação, da necessidade de se ter acesso, por meio dos metadados, ao perfil das pessoas, ao perfil de consumo, ao perfil de uso, à geolocalização. Todas essas informações recaem sobre prova. E lembrando a lógica da teoria de prova, o objeto da prova recai sobre os fatos. Delimitando um fato, estabelecendo uma diretriz para a produção daquela prova, em busca de dados de pessoas investigadas, investigáveis ou suspeitas, com a transparência daquilo que o procedimento tenha de amadurecimento no seu estágio, é algo que os membros devem se preocupar e, a partir de então, com esta singela contribuição que eu tentei trazer aos senhores de sobrevoo, para que a gente entenda os desafios que nós temos, tanto no campo disciplinar, quanto no campo legal, quanto no campo institucional, onde nós temos a necessidade urgente, e isto está feito como um dever de casa de valorosos colegas, como eu citei, do colega Rui Schiffler, que trouxe a percepção de uma resolução que está na forma, com 70 e poucos artigos e os seus incisos, e que, óbvio, não vai ser exauriente a ponto de trazer aquilo que o próprio modelo norte-americano optou por poder incorporar como lógica de pensar sobre a matéria. Que o direito fundamental não pode ter um retrocesso e tampouco pode deixar de ter a efetiva proteção do Estado, que a voracidade do mercado assim exige a necessidade, o Grano Salles, a necessidade também de compreender o papel constitucional do Ministério Público, a defesa
de todas as suas prerrogativas quando do desenvolvimento da atividade de uma investigação no campo da improbidade, e a compreensão de que se nós não pudermos requisitar dados, acessar dados, ficamos de mãos atadas e temos realmente um problema de inviabilidade constitucional de nossas atividades. No campo penal, um rápido paralelo, existe na forma uma Lei Geral de Proteção de Dados que vai enfrentar exatamente esta discussão que eu mencionei aos senhores, dos slides que eu retorno agora, sobre o desafio de nós pensarmos no Ministério Público preditivo, de nós pensarmos uma forma de atuar que traga, dentro da perspectiva preventiva, dentro do cruzamento de dados, os dois sistemas que eu mencionei aos senhores, o SAI, Serviço de Apoio à Investigação, e o outro sistema desenvolvido pelo colega do GAECO, Otávio, vão possibilitar, juntamente com outros valorosos colegas, ferramentas das quais nós não temos como abrir mão e não podemos retroceder no desenvolvimento das atividades da missão que nos foi confiada. Essa, eu acredito que não voando com prejuízo, mas tentando desenvolver a compreensão do tema desde a origem e, consequentemente, trazendo as contribuições ao modelo que nós adotamos, com um convite a todos os colegas para uma leitura reflexiva da lei, dos dispositivos citados e me colocando à disposição para esclarecer eventuais perguntas ou dúvidas que possam surgir. Muito obrigado pela atenção. Dr. José Augusto Sarmento, é uma honra enorme do Ministério Público Brasileiro tê-lo em nossos quadros. A sua cordialidade, o seu conhecimento e a profundidade com que o senhor estuda os temas e a facilidade com que apresenta realmente é algo marcante. Essa palestra, tenho certeza, esse evento vai ficar marcado na história do Conselho Nacional do Ministério Público pela excelência de sua apresentação. Inclusive, né, doutor José Augusto, foi seu computador tentou aí proteger os dados, não permitindo o compartilhamento do seu arquivo. E realmente é uma dificuldade muito grande que a gente tem na investigação, né, civil também, porque esse problema que o senhor trouxe é muito pontual. Haverá de se fazer uma cadeia de custódia dos dados que interessem a investigação e como isso refletirá depois na persecução civil ou mesmo na persecução criminal, quando o ato envolver também a esfera criminal. Doutor Sarmento, ficamos extremamente agradecidos com a sua colaboração, com a sua participação. Tenha certeza que foi muito além das nossas expectativas e que já eram altas. E com essa palavra de agradecimento, eu também agradeço aos nossos espectadores que passaram aí do meio-dia nos acompanhando e vou devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônias para fazer o convite ao almoço, então. Muito obrigado, doutor José Augusto Sarmento. Eu que agradeço, honrado, em nome do Ministério Público do Estado do Pará. Senhoras e senhores, faremos neste momento o intervalo para o almoço. Retornaremos às atividades às 14 horas. Bom almoço a todos.